Senhor Jesus, ele faz um sermão profético. Ele fala no verso 20 sobre a grande tribulação, depois ele fala sobre a sua volta, e já no final desse sermão profético, ele faz um alerta. Ele faz um alerta sobre a vigilância, que o seu povo deveria estar vigilante. Aí nós vamos ler a partir do verso 34. Lucas 21, 34 a 36. 34 a 36. Eu vou usar uma versão que me possibilita de falar as palavras adequadas na qual eu quero trazer esse alerta. Existem diversas versões, e essa versão eu vou falar sobre verso 34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Preste bem atenção em todas as palavras. Verso 34 de Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Verso 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. 36. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, é uma mensagem de Jesus no fim do seu sermão profético de alerta, de despertamento, tá? E nós vamos meditar em cada uma dessas palavras que Jesus falou nesse versículo. A primeira que ele fala é: acautelai-vos por vós mesmo, tá? Acautelai-vos. Acautelar é prever, é evitar um mal, um dano, um perigo. Acautelar é prudência, é precaução, é cuidado. Então ele começa o seu alerta pedindo que cada um de nós, individualmente, ele diz: olha, acautelai-vos por vós mesmo. Não é alguém que vai nos alertar, não é alguém que vai fazer por nós, somos nós mesmos que precisamos estar prudentes, cuidadosos, porque ele diz que o mal virá. Ele diz que se nós não nos acautelarmos por nós mesmos, nós repetidamente seremos como que laçados. Tá? Então, quando a gente olha para o que Deus fez por nós, porque Deus, ele fez tudo por nós, né? A obra maior, ele já fez, que foi a sua morte. Ele morreu para que a gente pudesse ter vida. Todavia, nós precisamos ter cuidado, estar cuidadoso com aquilo que Deus nos entrega, porque Deus, ele entrega as boas coisas para nós. Todavia,
nós precisamos cuidar dessas coisas boas que Ele entrega em nossas mãos. Dentre elas, a salvação. Nenhum de nós teve de fazer esforço nenhum para ser salvo. Nenhum de nós teve de fazer sacrifício nenhum para receber a salvação. A salvação é de graça. A salvação não nos custa esforço nenhum. Quando alguém coloca argumentos, sacrifícios para que a gente alcance a salvação, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é poder de Deus nas nossas vidas. Todavia, depois que Deus coloca as coisas boas, dentre elas a salvação, na nossa vida, nós precisamos cuidar. Nós precisamos ter precaução, né? Lá no livro do Apocalipse, ele faz um alerta: olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, ele, nesse texto, referindo-se ao tempo do fim, ele diz: olha, meus irmãos, olha, meus amados, acautelai-vos vós mesmos. Quando ele criou Adão e Eva, veja que ele criou tudo perfeito. E ele colocou Adão e Eva no paraíso. Tudo pronto, tudo perfeito. Todavia, o que ele falou para Adão e Eva? Ele diz assim: olha, cultivem, cuidem. Ou seja, a responsabilidade daquilo que Deus nos dá é nossa. Nós não podemos transferir a outros. Inclusive, as responsabilidades familiares. O que tem ocorrido hoje em nossa sociedade? É que nós estamos transferindo as responsabilidades, as boas coisas que Deus nos deu, para outros, né? Normalmente hoje é muito comum, e não é que seja errado, mas não pode ser nada exagerado, e o tema da mensagem hoje é sobre esse exagero, esse excesso que nós vamos estar falando. Mas, por exemplo, hoje, muitas das crianças são entregues a uma televisão, a um celular. As crianças levam mais tempo no celular, na televisão, para que fiquem calmos, do que com os próprios pais, com pessoas que possam cuidar delas, tá? Então, Deus nos dá as coisas boas, mas o cuidado, a proteção é nossa. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, por exemplo, no nosso casamento, a gente tem de cuidar da esposa que Deus nos deu. É coisa boa? É coisa boa, diz a Bíblia. Nós temos de cuidar do esposo que Deus nos deu. Nós temos de cuidar dos filhos que Deus nos deu. E nós precisamos cuidar com esmero. Nós precisamos cuidar fazendo com que seja bem cuidados, na verdade, aquilo que Deus nos dá. Uma outra coisa boa que Deus nos dá é o emprego. São os bens, são coisas boas que Deus nos dá. Todavia, nós precisamos cuidar dessas coisas. Porque se nós formos relaxados, se nós não formos eficientes no emprego, com os bens que Deus nos dá, nós vamos perder. Nós vamos passar por momentos difíceis. Então, veja bem que a primeira cautela, o primeiro alerta que ele faz é: acautelai-vos vocês mesmos. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo nessa noite a todos nós: cuidado, se cuidem. Agora não vai depender do pastor. Não espere que só o pastor esteja alertando vocês. Não espere que somente o pastor esteja cuidando de vocês. Não, acautelai-vos vós mesmos. A nossa responsabilidade, queridos, é uma responsabilidade individual diante de Deus. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus daquilo que Deus nos deu. A minha salvação é minha, a da minha esposa é dela. E cada um de nós tem de cuidar dessa salvação que Ele nos deu. Então,
ele diz: acautelai-vos por vós mesmo. Continuando, ele diz: para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, tá? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Coração sobrecarregado. Todos nós temos uma carga para levar nessa vida, tá? Todos nós. A própria Bíblia diz que levai a carga um dos outros. Todos nós temos uma carga. Cada um de nós carrega um fardo, uma carga. Só que existe um limite daqui que a gente pode suportar essa carga. Tá? E ele diz assim, que nós precisamos ter cuidado para que o nosso coração não fique sobrecarregado. Coração aqui, ele está se referindo à mente. A mente sobrecarregada, mente cansada, mente angustiada. E ele cita em seguida o que leva essa sobrecarga. Três coisas faz com que o nosso coração fique sobrecarregado, a nossa mente fique pesada, cansada, sobrecarregada. E eu quero destacar essas três coisas que ele fala. A primeira carga que ele fala é orgia. Não fiquem sobrecarregados com a orgia, não fique sobrecarregado com a consequência da orgia. Há para essa palavra outras definições em outros textos. Orgia, em outras Bíblias, diz glutonaria. Há uma versão que diz orgia. Em outra versão diz glutonaria. E eu fui para uma outra versão que se adequa melhor à palavra que eu quero trazer. Fala sobre libertinagem. Ou seja, orgia, glutonaria e libertinagem são as mesmas definições, são as mesmas consequências. Ele diz, olha, tenham cuidado, tenham prudência, para que o vosso coração, a vossa mente, não fique sobrecarregado com a orgia, ou com a glutonaria, ou com a libertinagem. Porque a libertinagem e a embriaguez, essas duas, elas caminham juntas. E todas as duas têm como característica o excesso. Tá? Todas as duas têm como característica o excesso e acabam tirando o nosso juízo perfeito. A nossa capacidade de pensar, de escolher corretamente. E alguém assim é facilmente manipulado, tornando-se uma pessoa sem limites ou regra, indo de mal a pior. Vamos lá por cada um dessas consequências. A primeira consequência que eu falei, orgia, glutonaria ou libertinagem. E o que é libertinagem? Libertinagem é alguém que exerce libertinagem é alguém devasso, dissoluto, licencioso. O que é licencioso? É alguém que abusa da liberdade. Uma outra definição, ímpio. Uma outra definição, insubordinado, que não é submisso. Ou seja,
Libertinagem é uma liberdade sem limites e sem regras. Então ele está dizendo, cuidado, para que o coração de vocês não fique sobrecarregado de libertinagem. Ou seja, Jesus nos chamou para a liberdade. Todos nós que estamos aqui somos livres. Nós somos livres para adorá-lo, mas também nós somos livres para pecar. A nossa vida cristã, ela tem de ser uma vida equilibrada. Deus nos chamou para viver uma vida equilibrada. Quando a gente começa a sobrecarregar a nossa vida com excesso de liberdade, ela se torna uma libertinagem, tá? Então, essa é uma característica do homem atual, onde a permissividade com o pecado é aceito de modo natural. Irmãos, a gente precisa ser muito cuidadoso, para nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não nos tornarmos muito liberais. E já existem, pastores liberais, são os famosos pastores liberais. Os pastores mais modernos, que são mais aceitos pela sociedade atual, são os pastores mais liberais. Só que esse liberalismo acaba se tornando uma libertinagem. E Jesus alerta para esse problema, para esse pecado, porque a libertinagem passa a ser uma orgia. A libertinagem passa a ser uma glutonaria. Então, essa é uma característica para a sociedade que nós vivemos. Jesus está dizendo assim, olha, vocês não podem ultrapassar os limites. Vocês não podem achar que, usando a liberdade que o Evangelho deu a vocês, que o Evangelho traz a vocês, vocês se tornem libertinos. Vocês se tornem exagerados. Vocês fiquem sobrecarregados com relação a isso. Ou seja, há um limite. E nós já vemos que há muita gente ultrapassando esse limite do tolerável. É intolerável na arrogância, é intolerável no ódio, é intolerável na ira, é intolerável na liberdade com que vê as coisas, com que aceita as coisas. Nada lhe é errado, nada lhe é pecado, desde que exista o amor. Não é assim que dizem? Esse é um homem libertino, esse é um homem que vive em libertinagem. E ele vai cegando o entendimento, ele vai ultrapassando os limites, e ele vai se tornando, e isso vai fazendo com que ele viva em um momento em que, se Jesus voltar, e ele for esse homem libertino, esse homem dissoluto, a volta de Jesus para ele será como um laço. É o que Jesus está dizendo aqui. Veja que Jesus, como falei, ele nos chamou para a liberdade. Mas nós não podemos exagerar nessa liberdade. Ou seja, exceder os limites aceitáveis que Deus estabeleceu. Não, queridos. A vida cristã, ela não nos condiciona, ela não nos dá motivação para sermos libertinos, em hipótese nenhuma. Nos próximos sermões, nas próximas palavras, nós veremos um pouco sobre as características individuais desses homens. Nós estamos apenas introduzindo o tema, mas nos próximos nós vamos estudar um pouquinho mais as características individuais desses homens libertinos, nesses homens liberais, tá? Então, a gente pode dizer também que a libertinagem, ela pode estar associada à incredulidade religiosa. Porque
quanto mais eu me torno liberal, quanto mais eu vou ultrapassando o limite, mais eu vou me tornando incrédulo com relação às doutrinas que permeiam a palavra de Deus. As doutrinas em que Deus estabeleceu. Quanto mais liberal eu sou, menos eu sou obediente às doutrinas, aos princípios da palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto agora, que é a embriaguez. Tenham cuidado, acautelai-vos, para que o vosso coração não esteja sobrecarregado com a libertinagem e com a embriaguez. O que a embriaguez fala? O que Jesus está falando aqui? Tão somente eu poderia falar sobre a bebida, não é verdade? Tão somente eu poderia limitar a bebida, mas eu acho que Jesus está querendo falar algo mais para nós aqui nesse texto. Por isso, eu ouso a dizer que a embriaguez, ela tira o homem do seu sentido normal. E quando a gente fala em embriaguez, isso acontece. Um homem que se embriaga, o seu sentido, ele perde o seu sentido, ele perde o juízo perfeito, ele perde a capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar as situações e escolher corretamente as coisas, não é? Então vejam bem, a libertinagem, ela vai te envolvendo a tal ponto que você vai se embriagando com essa liberdade, com essa libertinagem, e você começa a perder todo o senso de analisar, senso de compreender, e aí é que entra muitas vezes as heresias, as falsas doutrinas, porque o homem ele começa a enveredar por um caminho que vai lhe levar de mal a pior. Tá? Então, são muitas coisas que nós nos embriagamos nesta vida. Eu podia citar muitas coisas aqui, né? Tem um texto na Bíblia que diz que um abismo chama um outro abismo. Romanos, no capítulo 13, do verso 13 ao 14, há uma palavra de Paulo com relação a um alerta também. Ele está dizendo à igreja lá em Roma, ele diz o seguinte: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice. Olha, ele confirmando aquilo que Jesus falou. Não em orgias e bebedice, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, Paulo, ele faz esse alerta, tá? Ele faz esse alerta. Então, quando nós enveredamos pela libertinagem, nós nos embriagamos. Por isso que eu disse que essas duas coisas, elas caminham juntas, lado a lado. Você vai se embriagando e você vai perdendo a noção de analisar. E a gente tem visto, irmãos, né? Ultimamente, o comportamento de muitos cristãos totalmente inaceitáveis para uma orientação daquilo que a Bíblia diz. E ele, continuando, ele fala da libertinagem, ele fala da embriaguez, e ele fala da preocupação dessa vida, ou os cuidados dessa vida, né? Ou os cuidados desse mundo. E eu creio que a maioria de nós aqui, talvez não tenhamos muitas dificuldades nos dois primeiros pontos dessa mensagem, né? A libertinagem, talvez a maioria, ou quase todos nós,
não somos tão liberais assim, não somos tão libertinos e, consequentemente, não nos embriagamos. Talvez esses dois pontos não nos atinja muito, mas ele segue. E veja que a terceira causa de carga, de sobrecarga, na verdade, que vem sobre o homem, está igualado à libertinagem, está igualado à embriaguez. Não há diferença, tem o mesmo peso, né? Para Deus não existe pecadinho, nem pecadão, todos são pecados. É claro que as consequências de um pecado maior, no sentido de resultado, as consequências são maiores. Uma simples mentira é pecado, como um adultério é pecado. Todavia, as consequências são maiores. E aí, ele fala sobre as preocupações dessa vida. E ele diz que esse excesso de preocupação é pecado também. Porque a maioria de nós, queridos, nesses últimos dias, anda sobrecarregado de preocupações com essa vida. Sejam elas no trabalho, sejam elas na família, sejam elas para pagar as contas. E isso tem acarretado um afastamento, um esfriamento no meio da igreja. Né? Então, a princípio, não parece errado nós cuidarmos da nossa vida. A princípio não parece. Porque lembram que eu falei lá no início? Acautelai-vos a vós mesmos, ou seja, cada um de nós tem de cuidar da sua própria vida, cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Todavia, esse cuidado não pode ser excessivo. Esse cuidado não pode nos trazer uma sobrecarga diante daquilo que a gente pode suportar. A própria Bíblia diz que Deus não dá nada, nenhuma tribulação que a gente não possa suportar. O próprio Deus fala isso. Então, a princípio, não parece errado nós cuidarmos da nossa vida, né? No entanto, a mesma coisa que ocorre na libertinagem e embriaguez, acontece também no excesso, nas preocupações da vida. O excesso de preocupação nos sobrecarregam e impede de nós andarmos com Deus. Quando nós enveredamos pelo lado da libertinagem, ou seja, achar que tudo podemos, que nada é pecado, ou quando nós enveredamos pelo caminho das preocupações da vida, todos os dois caminhos são caminhos errados. Todos os dois caminhos são caminhos que vão nos trazer, que vão fazer com que a gente seja surpreendido na vinda de Jesus. Todos os dois. Normalmente a gente diz, não, mas você é um libertino, é um ímpio, é um dissoluto. Eu não, a minha vida para casa e para o trabalho. Queridos, Jesus está enquadrando todo mundo aqui. Jesus não está livrando ninguém. Quando eu me excedo nos cuidados da vida, eu também estou pecando, tanto quanto aquele que está se embriagando, tanto quanto aquele que está sendo libertino. E ele está dizendo aqui. Porque quando eu me preocupo muito, tá? Quando eu me preocupo muito com as coisas da vida, o que ocorre? Automaticamente eu deixo de me preocupar com as coisas de Deus. É a mesma coisa. A maior dificuldade dessa geração que nós vivemos hoje, sabe qual é? Não é a palavra é pregada. A maior dificuldade dessa geração de hoje são dias trabalhosos. Dias trabalhosos. Que é um dos sinais do fim. A Bíblia diz que os dias seriam trabalhosos. E é verdade. Você tem de levantar cedo,
enfrenta um trânsito às vezes terrível para chegar no emprego. Na volta, tem de enfrentar um outro trânsito, pior ainda. Quem não tem carro vem num ônibus lotado, difícil, chega em casa cansado, já não tem mais nem vontade de vir para o culto. Nossos cultos durante a semana, eles são pouco frequentados. Já há igrejas que já não estão fazendo nem culto mais durante a semana, porque os irmãos não estão vindo. Por quê? Porque os dias são trabalhosos, os dias são difíceis. E Jesus, ele faz um alerta. Ele diz, olha, acautelem-se, cada um de vocês, para que o coração de vocês, a mente de vocês, não fiquem sobrecarregados com as preocupações dessa vida. Queridos, se nós permitirmos que as nossas mentes fiquem sobrecarregadas, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. O dia do Senhor virá como um laço para nós. Nós não temos tempo de vir à igreja, né? Ou quando vem esporadicamente. E aí as pessoas estão sempre ocupadas em estudar, trabalhar, e quando tem um tempinho, fica em casa, né? Eu não sou de ferro. E aí a gente, às vezes, telefona, pergunta, irmão, o que está acontecendo? Nunca mais você veio na igreja. Não, pastor, eu estou trabalhando muito. Não tenho tempo para nada. Estou fazendo agora um mestrado, agora um doutorado. As preocupações da vida, elas vão inibindo a nossa comunhão com Deus. A gente precisa vir ao culto, irmãos. A gente precisa vir à igreja. Só em casa, nós não seremos alimentados convenientemente. Nós precisamos estar em casa, na igreja, para poder receber a palavra do Senhor, para sermos alimentados, para sermos revigorados, para estar com os irmãos. É importante que a gente esteja, porque quando a gente se afasta, a gente vai enfraquecendo, né? Nós somos como as viúvas loucas, que não têm azeite na botija, porque não foram ao local onde tem o abastecimento. Então, olha o alerta que Deus faz. Lembram daquele texto muito conhecido de Marta e Maria? Lá em Lucas, no capítulo 10. Vou ler aqui para vocês ouvirem. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupadas com muitas coisas. Né? Essa palavra de Jesus, a gente pode colocar o nosso nome. Adiel, Júlio, Alan. Vladimir, andas ocupado, inquieto com muitas coisas. Entretanto, o pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Sabe? Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos
correr atrás, nos esforçar, estudar. Não, tudo isso a gente tem de fazer. Mas isso não pode ser em exagero, além do limite necessário. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos depender mais dEle. Nós não podemos confiar na nossa própria força, no nosso próprio braço. É isso que Jesus está falando. E Ele conclui dizendo a sua mensagem, Ele diz: vigiai. Sabe, irmãos, quem está preocupado com muitas coisas, não consegue vigiar. Não consegue vigiar. Você está preocupado em fazer uma coisa, você está desatento. É isso que Jesus está dizendo. Você não consegue estar vigilante, estar atento aos sinais, aquilo que Deus está falando. E Ele diz mais: vigiai todo o tempo. Não é só quando eu venho na igreja. Não, é todo o tempo. Todo o tempo a gente tem que estar atento. Todos os momentos da nossa vida precisamos estar atento. E Ele continua dizendo: orando. Aí pegou, né, irmãos? Porque se tem uma coisa que nós não fazemos, é orar. Essa é uma realidade, né? Vigiai, pois, a todo tempo, orando. E ele define, olha aí, orando para quê? A oração para que é? A oração é para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Todas essas coisas nós vamos passar. E o que vai fazer com que, em outra versão diz, para que possais ter força. Olha, irmãos, você não compra pela internet, você não compra no supermercado a força para resistir nesse dia mau, não. Só existe uma maneira de nós cristãos vencermos e estarmos de pé na presença do Filho do Homem no dia da sua vinda. É orando. Se nós não orarmos, nós não vamos poder escapar desse laço. Porque a vinda de Jesus será uma bênção para aqueles que estão vigilantes. Ela vai ser uma bênção para aqueles que estão prontos, para aqueles que não estão sobrecarregados. Mas a vinda de Jesus será um laço para aqueles que estão sobrecarregados. Como está a sua vida hoje? O que tem te sobrecarregado? O que tem afligido a tua mente? É a liberdade? É a embriaguez, no sentido de perder o sentido, no sentido de não ter como raciocinar direito para tomar decisões corretas? Porque eu disse que a libertinagem e a embriaguez caminham juntas, uma contribui com a outra. Ou são as preocupações com essa vida, são os cuidados com essa vida que está te incomodando, que está te afligindo, que está tomando todo o teu tempo, tomando tanto tempo que não há mais espaço para ler a palavra, que não há espaço mais para ler, que não há espaço mais para orar. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder, vai suceder. Queira eu ou não, queira você ou não, todas essas coisas hão de acontecer, todas essas coisas hão de suceder. E está em pé na presença do Filho do Homem. Eu quero encerrar lendo um texto de Filipenses.
no capítulo 4, no verso 6 a 7. E ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Olha aí que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo a cada um de nós, irmãos, que está aqui, a cada um de nós que de alguma forma se preocupa: não andeis ansioso com coisa nenhuma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. Nós precisamos dar a conhecer a Deus todas as coisas. Há algo te preocupando, é uma dívida, é o pagamento que não tem dinheiro para pagar, coloque diante de Deus, através da oração, suplique ao Senhor, mas faça tudo isso com ações de graça, não faça tudo isso lamentando, não faça tudo isso se vitimizando, se achando pequeno, se achando incompetente. Não, faça com ações de graça. Torne conhecido diante de Deus as suas necessidades. Senhor, essa é a minha necessidade, Pai. Ajuda-me. Suplique a Deus. Ore dizendo: Senhor, mesmo que eu não alcance agora, mas eu te louvo, eu te exalto, eu sei que tu estás comigo, Pai, porque um dia tu me comprou, tu me libertou. Não deixa que venha sobre mim uma sobrecarga de preocupações, de dificuldades. E aí ele completa dizendo: e a paz de Deus, olha aí, a paz, porque onde há sobrecarga não existe paz. Onde há sobrecarga, existe preocupação, angústia, dor. Mas aonde a paz de Cristo está, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Lembra aquele coração sobrecarregado? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de Cristo, ela vai guardar os nossos corações, ela vai guardar as nossas mentes, para que a gente não fique sobrecarregado com as preocupações desta vida. Irmãos, nós vivemos momentos difíceis, às vezes eu me angustio, e eu tenho de buscar a Deus, para que eu não fique angustiado, para que eu tenha condições de vir aqui e pregar a verdade, por mais que muitas vezes eu esteja vivendo um momento difícil. Mas eu creio nessa palavra. A paz de Deus, que excede todo entendimento, não há compreensão, não tem como a gente compreender, mas vai acontecer. O próprio Deus diz isso: a paz de Deus, que excede todo o meu entendimento, guardará o meu coração, guardará o teu coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando Ele vir naquele dia glorioso, nós não seremos pegos como que um laço, não. Naquele dia nós ouviremos a sua voz e estaremos partindo com Ele desse mundo de dor, desse mundo de dificuldade, desse mundo de dores. Estaremos subindo com o nosso Deus, estaremos partindo com o nosso Deus. Mas cuidado, irmãos, acautelai-vos, cada um de vós, para que o vosso coração não fique sobrecarregado, para que as ideologias deste mundo, desta sociedade, não corrompa, não invada a sua mente, fazendo com que você se torne um libertino, um dissoluto, fazendo com que você não fique embriagado, ao ponto de não ter discernimento para escolher, para definir. Que as preocupações desta vida, deste mundo, não te jogue para baixo, não fique desesperançoso. Esses dias, eu tenho contemplado muitas pessoas tristes, cabisbaixas. Se elas pudessem estar aqui para ouvir a palavra de Deus, que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus.
Ah, queridos, nós não precisamos caminhar para as esquinas, para as ruas, para frente de quartéis, para frente de lugares. Nós temos de vir para a igreja, para ouvir a palavra do Senhor, para sermos alimentados pela palavra do Senhor, porque é a igreja, a palavra do Senhor é que liberta, é que traz confiança às nossas vidas. Ah, se todos pudessem atentar a esse alerta do nosso Deus. Aleluia. Fique em pé por um momento. Entre por completo no teu coração. Ela entre por completo na sua mente. Receba essa palavra em nome de Jesus. E se porventura há um excesso, se porventura há uma sobrecarga na tua vida, na tua mente, no teu coração, lança sobre o Senhor nesse momento toda a tua ansiedade. Nesse momento, lança sobre Ele toda a tua ansiedade. A palavra do Senhor diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu alerta nessa noite a essa igreja, a essa pequena igreja, a esse pequeno rebanho. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra nesta noite, nos alertando, dizendo que nós precisamos estar cuidadosos, que nós precisamos estar vigilantes, porque a qualquer momento nós podemos estar sobrecarregados, porque a qualquer momento nós podemos ultrapassar os limites daquilo que podemos suportar. Ó Senhor, nós queremos descansar em Ti, nós queremos descansar nas Tuas promessas, nós queremos descansar naquele que prometeu estar conosco todos os dias, até o dia da sua volta. Nós queremos dizer, ora vem Senhor Jesus. Nós queremos dizer e desejar esse dia, ó Pai, assim como desejamos cuidar de nós mesmos, de conquistar as coisas, que as nossas conquistas aqui na terra, elas não sejam tão desejadas como a conquista celeste. Não deixa que a nossa mente ela se volte aos cuidados desta vida, mas que possamos, Pai, em todo tempo, ter as nossas vestes limpas, e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Eu quero abençoar a vida de cada irmão que aqui está, eu quero orar por cada irmão que aqui está, e dizer que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração, querido irmão, possa guardar o teu coração, querida irmã, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus.